Sejam muito bem-vindos ao NaProaCast, o podcast sobre negócios para médicos que querem crescer com autoridade e se posicionar no digital e no consultório sem perder a ética e a essência da medicina. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui comigo, doutora Sandra Broto. Eu tenho uma honra de receber a doutora Sandra Broto. Ela é médica geriatra e paliativista, que além da sua atuação clínica, ela também tem uma história marcante no empreendedorismo. Ela foi fundadora e gestora de uma instituição de longa permanência para idosos, experiência que trouxe inúmeros aprendizados sobre liderança, sociedade, gestão e propósito. Depois dessa trajetória, Sandra decidiu seguir novos caminhos e hoje se dedica a projetos que refletem sua visão de cuidado integral e sustentável. Nesse episódio, a gente vai conhecer os bastidores dessa jornada, as mudanças de rota e os conselhos que ela deixa para médicos que sonham empreender. Sandra, muito obrigada por sua presença. Vai ser um prazer conhecer tua história por aqui. Eu que agradeço. Como eu falei, né? Enfim, a gente falar sobre a medicina e sobre coisas além da medicina que envolvem nosso trabalho e nosso dom é um prazer enorme. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom, seja muito bem-vinda. E a gente vai conversar sobre a tua história na instituição de longa permanência. Uma coragem, eu estava dizendo para você que foi muita coragem, né? Porque você estava... Só contextualizando aqui para o pessoal conhecer, Sandra tinha terminado a residência de geriatria e aí veio a ideia de empreender e abrir uma instituição de longa permanência com Michele. Michele não está aqui. Isso. E aí me conta, assim, os marcos. Você terminou a residência em qual ano? Como que veio a ideia de abrir a instituição de longa permanência? Conta aí sobre essa história. Perfeito. Eu fiz a residência no Hospital Universitário, né, Oswaldo Cruz, em 2012 e 2013. E aí, assim que eu terminei, em 2014, eu fui absorvida pelo Serviço de Atenção Domiciliar. E aí, Michele, que foi minha sócia na ILPI, ela era minha R2. E a gente brincava que a gente atendia alguns idosos juntos, né, lá no ambulatório, ela como minha R2. E a gente sempre dizia assim, poxa, se existisse uma instituição de longa permanência, ideal, modelo, onde a gente conseguisse incorporar o olhar da geriatria, o olhar da equipe multi, fazer um plano terapêutico com comunicação, acolher a família, eu acho que ia ser um sonho. E aí ela brincava e dizia assim, um dia a gente vai ter um ILPI, um dia a gente vai ter um ILPI. Então na residência a gente começou essa brincadeira. E aí que foi por uma brincadeira, mas acho que um sonho das duas, né? E aí em 2014, um colega que estudou comigo na escola, que é engenheiro de formação e que tem uma construtora, estava com a ideia de ampliar negócios. E aí ele me chamou e disse, olha, eu estou junto com mais outros dois, um médico e uma arquiteta, e a gente está pensando em botar um ILPI, a gente queria saber o que é que você acha de dar uma consultoria para a gente montar esse ILPI. E aí eu falei com Michele, eu disse, amiga, vamos propor sociedade, a gente entra se for de sócia. E aí ele na hora topou, então vamos. E éramos 5. No meio do projeto, um dos médicos saiu, ficou com medo de que não desse certo. Quando começou, a gente começou a procurar a casa, fazer o planejamento, enfim. Ele ainda nessa fase, ele pediu para sair. E aí a gente abriu a ILPI em abril de 2015. Então foi mais ou menos um ano de planejamento, local, reforma. Ficamos os 4 e aí depois de mais ou menos um ano, a outra sócia que teria entrado para ficar na parte administrativa lá dentro, trabalhando todo dia, que era arquiteta, enfim, com filhos pequenos, também acabou pedindo para sair. Então ficamos nós 3, né? Começamos em 5, abriu em 4, um ano depois éramos 3. E aí fomos até o final, os 8 anos de duração da casa, fomos os 3 juntos. Eu e Michele fazíamos toda a questão da parte médica, organizacional, de contratação, de técnico de enfermagem, de enfermeira, de equipe multi. E o sócio fazia mais essa parte de contabilidade, também ajudava muita gente na questão de hotelaria, fornecedor, que ele já fazia isso na empresa, então na empresa dele, né, de engenharia. Então ele também trouxe esse know-how. E aí fomos os 3 durante 8 anos. Nossa, que história! Então assim, acabou que era um sonho, mas foi uma oportunidade também, né? Vocês tiveram uma visão e aí o corpo deu um jeito de vocês chegarem lá.
E como foi, Sandra, dividir essa sociedade e as responsabilidades? Porque, pelo que você falou, vocês tinham habilidades complementares. Isso. O sócio, que era engenheiro, Exato. você e Michele. Isso. Então, como foi dividir essa sociedade durante esse período, 8 anos, né? Pois é, eu digo assim, falam de empresas familiares, né? A gente foi uma empresa de amizade, assim. Ele era meu amigo da época de escola, enfim, era conhecido, a gente se aproximou muito. E eu acho que ele viabilizou, assim, ele entendeu o nosso projeto, que era um projeto mesmo de propósito, de que a gente queria entender, porque a gente sabe que a grande questão hoje, enfim, a grande busca por um ILPI hoje é muito a questão comportamental, né? Então, assim, as famílias chegavam muito destruídas, porque em 2015, não faz tanto tempo, são 10 anos, mas a gente ainda tinha mais arraigado aquele conceito de que LPI era um abandono, de que LPI era um local onde você não teria reabilitação, onde você não teria cuidado. Você é para fases muito avançadas, quando o idoso já não contactua mais. Então, assim, a gente chegava nas ILPIs e a gente via idosos, né, sondados, acamados, com lesão por pressão. E lá a gente abriu já com a equipe multi completa. Então, digo assim, foi um ILPI dos sonhos. Quem trabalhou, a gente brinca que até hoje a gente tem um grupo da equipe multi do lar, né? Assim, chamava Lar Davis, por isso que eu estou falando do lar. E aí o lar foi um sonho e a equipe, ela realmente foi uma família, assim, se fortaleceu. A gente tinha nutricionista, terapeuta ocupacional 4 vezes por semana, fisioterapia todos os dias, fonoaudiologia 3 vezes. Então a gente montou aquele cenário ideal que a gente vê nos livros de como dar suporte a idosos com deficiência. E aí, André, eu vou te dizer que a gente viu assim a terra do nunca, porque os nossos idosos não internavam, não adoeciam, não faleciam. A gente conseguia tirar, a gente tinha o orgulho danado de dizer que a gente não usava benzo nenhum na ILPI. Todos chegavam com benzo e saíam do benzodiazepínico. Então, assim, a gente conseguiu implementar aquilo que a gente viu no livro por ter um dream team, né? Por funcionar. E aí a gente viu idosos que, assim, não falavam, voltaram a falar, que não andavam, voltavam a andar, por ter esse olhar da geriatria, da gerontologia integral. Então foi assim um sonho mesmo, às custas de muito trabalho, que eu acho que é isso que a gente está para conversar hoje, né? Então essa coisa que você perguntou da sociedade, a gente deu sorte, porque eu acho que meio que antes da coisa se consolidar, os outros sócios saíram e ficamos os 3 que tínhamos a mesma mente. E a gente não teve grandes problemas quando a gente fazia reunião administrativa, que a gente dizia assim, olha, precisa investir nisso aqui. O dinheiro precisa, não, vamos investir mais nisso, vamos melhorar isso. Então, isso foi sempre muito acatado. Então, eu acho que eu dei sorte, porque o que a gente ouve de sociedade é que é complicado, né? Mas muita disputa, né? Muita. E assim, dentro desse conceito, estávamos os 3, assim, focados em fomentar o negócio de forma correta. Então, graças a Deus, a gente não teve grandes brigas em sociedade, não. A gente teve isso antes da abertura, essas coisas, mas depois que abriu, foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Que bom, né? Porque a gente viu, eu acompanhei de perto toda essa sua construção do lar e o quanto que vocês lutaram para fazer dar certo e deu muito certo. Foi muito bem falado aqui, assim, todo mundo passou a conhecer e valorizar o trabalho de vocês. Então, foi impressionante a questão da habilidade que vocês tiveram de construir algo que, num tempo de muito preconceito com instituição de longa permanência, e vocês fizeram dar certo. Isso. A coisa, eu acho que dentro da equipe, você falou de sociedade, eu acho assim que dentro da equipe, uma coisa que a gente instituiu e que a gente acabou virando o campo de prática das residências, né? Então, todos os residentes rodavam no Lar Davis para ver como era um ILPI. E aí, além da gente ter esse cuidado com os idosos, a gente tinha essa parte de educação continuada, da gente também fazer os seminários com os residentes e tudo, mas assim, sempre formando a multi constantemente. A gente tinha os nossos funcionários, que eram técnicos de enfermagem, a gente fazia treinamento, educação continuada com eles. Então, assim, formação em demência, formação em fragilidade, formação e a própria equipe multi muito ativa. Então, eles tinham curso de transferência, curso de medicar com qualidade. A gente tinha farmacêutica dentro do lar, então a farmacêutica tinha todo o cuidado para que não sobrasse medicação, não faltasse medicação, que a medicação fosse feita de forma correta, condicionada de forma correta. Então, tudo isso fez a gente ver, assim, que funciona
quando você tem essa preocupação da pessoa que atende o telefone administrativo até a pessoa que cuida dos serviços gerais, a gente fazia formação, os nossos cozinheiros participavam, né? Então, assim, não raro a gente via assim, na hora do almoço, o cozinheiro subia e estava lá naquele ambiente dos idosos, tomando café ou almoçando, e aí ele estava lá interagindo, tinha um que era cantor, então cantava para os idosos. Então, isso de fazer parte de que todo mundo é importante, manejo de crise, a gente, quantas vezes, assim, veio a menina dos serviços gerais e manejava uma crise de comportamento no sandal de um idoso que tinha empatia com ela. Então, assim, todo mundo passou a entender o que era a empresa, qual que eram os valores da empresa. Então, isso foi muito legal. E vocês, e todos vestirem essa camisa da empresa foi que fez com que crescesse, né? Isso que é o mais difícil. E a gente teve, assim, algumas, né, a gente teve alguma rotação, por exemplo, algumas enfermeiras ao longo desses 8 anos, a gente teve algumas administradoras ao longo desse ano, não foram os mesmos que ficaram, a gente teve até mudança de equipe multi, enfim, por galgar, né, outros espaços, e a coisa mais legal é que, assim, mudava o profissional, mas, assim, quem saía passando aquela imagem, o que era para ser feito, era continuidade. Então, a gente teve, assim, a gente é muito feliz nisso, porque a gente acha que as próprias famílias falavam, assim, a coisa do acolhimento, que aí eu acho que, independente de consultório, de LPI, de hospital, eu acho que o sucesso está muito atrelado a quão você está disposto a acolher, a ouvir mesmo, né? Então, os nossos funcionários, às vezes, eles diziam, olha, doutor, eu não tenho condição de trabalhar com essa equipe é super ativa, eu sou super calmo, tá intrincando comigo. Então, a gente juntava, que eram 4 plantões, e aí a gente trocava o plantão para que a gente pegasse essa coisa mesmo da personalidade e a gente conseguisse manter o mesmo nível de qualidade em todos os plantões, e às vezes era só ajustar a personalidade. Então, ó, tem 3 calminhos, bota um agitado aí pro negócio fluir. E aí o negócio fluía, mas não dava para deixar 2 alfas junto no mesmo plantão, porque ia ter confusão, né? Então, esse olhar de montar a equipe dos sonhos em cada plantão, embora uma funcionasse mais rápido, a outra funcionasse mais devagar, mas o perfil das pessoas, isso é muito importante, porque faz a diferença, né? Essa análise comportamental, né? Isso. E me conta uma coisa, Sandra, quais foram, assim, os principais desafios? Você falou do desafio aí da equipe, a rotatividade, mas, assim, se você fosse citar, quais são os principais que você diz assim? Porque pode ter no campo financeiro, no campo emocional, de recursos humanos. Ao longo desses 8 anos, o que é que você considera, assim, como muito desafiador? Eu acho que o mais desafiador, enquanto médica, é mergulhar nessa gestão hotelaria, né? Isso é muito desafiador, você entender o seu papel enquanto gestora de como cuidar. Por exemplo, teve época da gente ter 40 idosos e sempre 45 funcionários, né? Então, eu tinha mais funcionários do que idosos para que a gente conseguisse administrar isso tudo. Fora isso, essa questão que a gente não aprende mesmo na faculdade, enfim, questão de fornecedor. Então, eu acho que lidar com pessoas é um grande desafio. Se a gente está falando do desafio empreendedorismo. Se a gente está falando do negócio, eu te diria que aqui, por ser Nordeste, por a gente ainda estar arraigado e atrelado, que eu tenho que cuidar de papai, mamãe tem que ficar em casa comigo, mesmo que em casa eu não esteja fornecendo o melhor cuidado, sabe? Então, eu acho que as questões culturais da ILPI e sociais foram questões, eu acho que, muito difíceis. E a questão financeira, eu te diria assim, que no final a gente vai até culminar para o motivo do término do lar, né? O tipo de serviço prestado, a gente precisaria de uma remuneração que a gente já vê no Sul e no Sudeste, mas que aqui no Nordeste não é compatível ainda. Então, quando a gente diz assim, qual o valor cobrar de uma mensalidade para que eu forneça todos esses cuidados, e aí quando eu vejo hoje, a gente tem boas ILPIs, né, aqui em Recife, mas a gente vê assim, é impossível você fornecer, como a gente fornecia, atendimento individual e em grupo, de toda essa estrutura, não se paga. O aluguel não se paga. Então, a gente tentava subir e as pessoas diziam, olha, eu não consigo pagar mais do que eu estou pagando para manter mamãe, então eu vou ter que tirar. E aí a gente começou a entender, eu e Michele, que dentro do propósito da gente, para a gente não fornecer esse melhor cuidado, a gente não estaria satisfeita. Então, no final, eu digo assim,
talvez não prejuízo, mas a gente praticamente não conseguia ter o lucro para o tanto do trabalho. O que você tirava, né, era muito pouco. Hoje eu vejo, assim, locais de mídia, inclusive donos de LPIs, franquias de LPIs pelo Brasil, né, dando muito certo, ganhando muito dinheiro, né? Mas aí eu acho que às custas de um modelo de um LPI gerontológica, sim, porque existe todo esse arsenal, né, de equipe multi e tudo, mas não da forma como a gente sonhou. Não é que é impossível, mas seria realmente a parte financeira de retorno. Para que a gente tivesse um bom retorno financeiro, a gente não conseguiria o que as pessoas conseguem pagar aqui. Então, de acordo com a ILPI dos sonhos, né, que vocês projetaram como geriatras, não seria o suficiente para o trabalho que vocês faziam? Não, porque a gente tinha geriatra todos os dias. Então, assim, antes de um idoso, a gente brincava assim, num pré-delírio, a gente já tinha identificado que aquele idoso não estava legal. Então, já colhe exame, já trata, já faz lá. A gente impediu inúmeros internamentos, né? A gente, assim, pegou infecções iniciais que, com certeza, dentro de casa, sem esse olhar da geriatria todo dia, fazendo os sinais todo dia, acompanhando de pertinho, você não veria. Então, para dar esse suporte, eu preciso realmente de um retorno financeiro que valha, porque no final, assim, era muito prazeroso do ponto de vista pessoal e geriátrico, mas não do ponto de vista de sustentabilidade do negócio. Que é importante. Importantíssimo. Importante. Ninguém vai trabalhar de graça, não, né? Então, não tem como, né? E, Sandra, me conta a parte burocrática para poder abrir a ILPI. Isso. A gente fez essa visão, a gente tem uma RDC, que até saiu uma nova agora, mas é bem tranquilo do ponto de vista, assim, a gente precisa ter a questão adaptada da ambiência, toda adaptada. A gente não tem uma norma dentro da ILPI, então a gente usa normas de acessibilidade mesmo. Então acaba que isso é uma outra entrave. A gente tem uma briga grande, tem a Frente Nacional de ILPI, que veio com muita força na Covid, que ainda teve o desafio da Covid, né? A gente passou por uma pandemia com ILPI que foi insano. Te dizer que foi insano. A gente viu a luva, o pacote de luva subir 5 vezes de valor, né? Por conta da procura, da demanda. Mas essa coisa da gente tentar, vamos dizer assim, estruturar de forma que a gente conseguisse manter toda a qualidade, enfim, do jeito que foi. E da gente... Mulher, me fugiu a pergunta agora. Eu comecei a falar da sobre pandemia. Os aspectos burocráticos para poder deixa eu voltar, então corta essa parte. Bom, enfim, a gente não tem dentro da RDC de LPI as normas de acessibilidade. Então, a gente usa, às vezes, acessibilidade hospitalar e acessibilidade de consultório, como a gente não tem normas, por exemplo, de uma cozinha de LPI. Então, ela funciona como se fosse uma cozinha, muitas vezes, de restaurante, o que é uma loucura, né? A gente teve alguns entraves com a vigilância epidemiológica, por exemplo, de algumas coisas que foram pedidas. Por exemplo, para você ver, enquanto geriatra, teve uma época que eles sugeriram que todos os colchões deveriam ser embalados em napa. Como que a gente vai colocar um tecido que predispõe uma abertura de lesão por pressão? Então, a gente sentou, eu e Michele, a gente fez toda uma defesa, colocou toda a bibliografia justificando de por que a gente não ia fazer isso e que a gente iria sugerir colchões pneumáticos ou a limpeza do colchão, se o colchão tivesse sujo, enfim, que nunca teve, né, com a troca de fraldas a gente não tinha essa sujeira dos colchões, enfim. Mas aí no final foi acatado e a gente não precisou embalar todos os colchões. Então, às vezes, alguns pedidos eram até não geriátricos, não gerontológicos. E aí a gente entende que estariam pensando o quê? Na limpeza do colchão, na higiene, mas não estariam vendo, por outro lado, a saúde do idoso. Então, essas questões assim de normatização para abrir um ILPI não é difícil. Você faz o cadastro na vigilância, a gente demorou muito para sair a nossa autorização, mas você funciona com autorização provisória, então a gente funcionou um tempo sem essa autorização, com autorização provisória, e a gente precisa ter essas questões, então, de rampa, de os banheiros adaptados com toda a segurança, a questão de limpeza da cozinha, uma nutricionista que faça o cardápio, que dê a questão de boas práticas para os cozinheiros. Então, tudo isso é uma norma que não é específica de ILPI. São normas que a gente usa para abrir a ILPI e aí a vigilância passa lá constantemente e faz as alterações, as sugestões necessárias quando ela entende que alguma coisa está de desacordo com essas normas. Então, pegou normas de acessibilidade, normas de alimento e normas de
ambiência para idoso, você abre um ILPI e dá entrada num KNAI específico, que é um KNAI, na verdade, não é de serviço de saúde, é de moradia. A gente não é um serviço de saúde, a gente é uma prestação de moradia. Então, a gente funciona com esse númerozinho aí. Ai, que diferente, eu não sabia disso não. Isso. Então, me conta assim, nessa trajetória toda, a gente não aprende a empreender, a gente é médico, não aprende. Não. O que é que você daria assim de conselho para quem é médico e que pretende empreender? Qual erro que a gente não deveria cometer? Tá. Eu acho que a primeira coisa é estudar bem o ramo que você quer empreender, né? A gente sabe que dentro da medicina tem inúmeros ramos, não só o de LPI, mas assim, primeiro estudar bem, entender qual que é o perfil do público que você quer atender, porque a gente tinha isso muito em mente. Muitas pessoas chegavam lá e diziam, olha, infelizmente eu não consigo pagar isso, não é para mim. Então, quem que é teu público? Fazer um estudo direito de quanto que você precisa ter de retorno para ser sustentável e se isso é aplicável naquilo que você quer propor. A gente, ao longo do tempo, foi fazendo inúmeras adaptações ao longo do trajeto, mas eu acho que o planejamento ele é muito importante. Depois, estar cercado, isso que você falou é muito, muito importante, assim, de pessoas que complementem aquilo que falta em você, né? Então, por exemplo, assim, se você não tem nenhuma visão de empreendedorismo, de contabilidade e tal, então ou você busca uma empresa ou você busca um sócio que tenha aquela noção para poder direcionar. Eu lembro que quando a gente estava fazendo o planejamento, esse nosso sócio, ele deu inúmeras direções, olha, isso aí não é viável, isso aqui não vai dar certo. Então, eu acho que as reuniões então primeiro se junta, primeiro vê, que eu acho que isso foi importante pra gente. Durante o planejamento já teve um que caiu fora, né? Que pensava que era uma coisa, já disse, não é pra mim. Então, se cercar de gente que possa te ajudar e que tenha essa visão, às vezes a gente acha que empreender sozinho é melhor. Não, eu vou só. Mas eu acho que se eu tivesse ido sozinha, eu não teria dado nenhum desses passos. Não teria. Eu precisava muito de outra pessoa que tivesse essa visão, enfim, diferente, mas complementar. E aí eu acho que é de cercar disso, estudar o mercado e ver o que é viável, né? Talvez se a gente sentasse, né, e eu digo assim, a gente fez um planejamento financeiro e a gente teve que ajustar. Talvez se a gente tivesse no começo já visto que esse planejamento não ia ser viável, que a gente achava que era, talvez nem tivesse ido para frente, né? Talvez não teria tido a coragem para poder ir. Não, e a gente teve uma casa e com 3 anos o negócio deu tão certo que a gente expandiu para uma segunda casa, né? E aí a gente aumentou e estava tudo indo. A grande questão aí talvez é o que o sócio da gente brinca. Com 3 ou 4 casas a gente chegaria onde a gente precisaria chegar de retorno financeiro. Porque às vezes o que a gente diz é assim, por exemplo, uma equipe de cozinha dava conta das 2 casas. Então eu ampliei uma casa, mas eu não precisei ampliar a equipe de cozinha, eu só precisei ampliar a equipe de cuidados de enfermagem. Então eu acho que é isso. Às vezes assim, você ter esse planejamento que a primeira casa ou o primeiro espaço, como a gente fala, né, a primeira loja, o teu primeiro negócio não vai dar. Mas depois que eu tiver com 3, 4, 5, aí eu vou ter o retorno que eu preciso para fazer só isso da vida. E aí a gente teria que fazer só isso da vida, que foi esse outro desafio daqueles que você perguntou, gerir ao mesmo tempo uma ILPI, um consultório, um emprego público. Então, isso é uma coisa que talvez, se a gente está dentro da empresa, só daquela empresa, talvez a gente tivesse conseguido dar sequência, que aí não era a ideia de nenhum dos sócios. Talvez por isso que não tenha ido à frente, né? Talvez se os 3 sócios tivessem dito, não, agora vamos sair de todos os empregos e vamos focar aqui, vamos botar o 3º lá da Visa, o 4º, o 5º, a gente tivesse nessa vida só de LPI e aí tivesse com o retorno que a gente gostaria para estar trabalhando só nisso. Com a margem financeira necessária para a saúde do negócio e dos sócios. Isso, perfeito, perfeito. E me conta uma coisa, você considera que você cometeu algum erro nesse empreendimento? Porque erro a gente vai cometer, né? Sim. E aí, qual erro e qual aprendizado você destacaria com esse erro? A gente fala assim, a gente brinca nos sócios, né? A gente começou e os primeiros 3, 4 meses a gente teve uma idosa, não entrava ninguém. E a gente estava com a equipe multi toda completa, sendo paga full para trabalhar para um idoso. E aí, depois de 6 meses, a gente tinha 2 idosos. E aí a gente começou a pensar, meu Deus, não vai dar certo. A gente já investiu um bocado de dinheiro aqui, a gente está com a equipe toda montada e o negócio não está dando certo.
E aí, de repente, com 7 meses começou a entrar, em um ano a gente já estava com a casa cheia. Então, assim, de repente deu esse boom, né? E aí, eu acho que a gente, talvez, o que a gente falou, inclusive com a questão mesmo da segunda casa, do escalonamento, talvez se a gente tivesse feito um pouco mais de planejamento financeiro, a gente estava tendo muitos frutos pessoais da coisa e eu acho que talvez o aprendizado ali, não sei, acho que por inexperiência, isso mesmo, né, por empreender, talvez se a gente tivesse ido mais devagar e talvez até ofertado os serviços paulatinamente, não sei, em algum momento a gente sempre fez questão também, André, isso era uma coisa assim que a gente sempre falou, a gente pagava a multi o que a gente achava que era justo, e eu sei que era bem acima dos outros cantos, porque eu acho que a equipe multi, ela é de certa forma desvalorizada do que ela deveria ser, o valor, né? A gente brincava que assim, a geriatria era a alma da casa, mas a equipe multi era o coração, era quem estava o dia todo lá com eles e era quem fazia a coisa funcionar. Então, eu acho que a gente talvez devesse ter, como eu já vi em algumas casas, assim, com 10 idosos você recebe tanto, com 20 tanto, com 30 tanto, você escalonando esse valor, talvez a coisa tivesse ficado um pouco mais sustentável, que não foi assim, né? Porque eles estavam lá aquela hora, então a gente, enfim... mas eu não considero erro, não. Eu acho que foi aprendizado, mas eu acho que fica de lição essa questão realmente do planejamento financeiro da empresa. Porque chega uma hora que isso é sustentabilidade mesmo. Né? Então, eu acho que é margem. Eu acho que isso foi bem importante. Algumas vezes a gente chegou a tirar lucro da empresa, digamos, sei lá, 6 meses, depois a gente teve que passar um tempo, 2, 3 meses sem tirar lucro, porque precisou trocar a plataforma, mudar isso, pagar aquilo. Então, talvez se a gente tivesse organizado mais desse ponto de vista financeiro e a gente tivesse um retorno até menor, mas mais contínuo, tivesse sido mais interessante. E vocês contrataram consultoria ou foi esse sócio que tinha essa habilidade complementar? A gente não contratou consultoria, a gente não viu o Senac, né? Eu vejo muitas pessoas hoje indo para o Senac, eu acho que é interessante, não. A gente foi realmente desbravando mesmo, só nós vendo. E alguns passos a gente corrigiu, você falou de erros, algumas coisas a gente corrigiu no percurso, sabe? Quando você falou na proa, né? Eu acho que veio para mim a imagem do lar, os 8 anos, assim, a gente navegou na proa, muitos períodos bons de crescimento financeiro, inclusive quando a gente propôs fazer a segunda casa, a gente estava muito bem financeiramente, e aí a gente teve algumas tormentas por algumas escolhas, e a gente passou essas tempestades e foi, e no final eu vou te dizer que eu acho que a gente estava até numa calmaria, mas a gente entendeu que a gente não estava mais disposto a passar pelas tormentas, porque a gente não estava disposto a abandonar tudo para ficar só naquele projeto, porque tinham muitas outras coisas que interessavam a gente ali de galgar ainda. Então, a gente viu que funcionou, a gente viu que deu certo, mas eu acho que nunca, eu tenho isso muito claro, eu acho que nunca nenhum dos 3 sócios, nem eu, nem Michele, nem Rogério, a gente pensou em viver só daquilo. Aquilo sempre foi um extra. E aí, por a gente tomar como extra, hoje quando eu vejo os podcasts e leio os livros de empreendedorismo e eu vejo as pessoas dizendo assim, acredite no seu sonho, mergulhe, venda tudo, invista na empresa. A gente não teve a força de fazer aquilo, talvez, porque no fundo, nenhum dos 3 quisesse viver só de LPI. Então, eu acho que por isso que foi uma viagem e não um barco eterno, né? Sem rumo. Sem Vocês rumo. tinham uma direção da carreira, da medicina. Isso. E é um conflito, às vezes, deixar a medicina para ficar só como empresária. Perfeito. A gente falava muito assim, se a gente abrir 3, 4 casas, a gente vai ter que sair da assistência, porque o tempo todo eu e Michele fomos geriatras da casa, a gente nunca contratou, exceto quando a gente viajava, eventualmente alguém ia, mas a gente sempre foi, a gente sempre esteve lá todos os dias. E aí, uma das coisas que a gente falava às vezes é isso, assim, poxa, a gente não tem, e aí esse eu acho que é o grande pum de quem quer ser empreendedor, não tem sábado e domingo, né? É segunda a segunda. E a gente lida, por exemplo, dentro do MLPI, a gente tem vidas, eu estou com amores, pais, mães e famílias de outras pessoas. Então, a gente não tem como a gente estar alheio. E, por exemplo, eu lembro que assim, eu nunca viajei sem ter um chip de viagem com o WhatsApp do lar ligado, porque a gente estava sempre
Então, ó, fulano não está bem, liga para a família, precisa levar na emergência, precisa colher exame, precisa fazer isso. Por mais que fôssemos duas, né, a gente até dizia assim, tinha hora, por exemplo, tinha dia, era um plantão de sobreaviso contínuo, 24 por 24 horas. Então, no dia que Michele estava no consultório, eu estava no SAD, então era mais fácil para mim olhar a mensagem. No dia que eu estava no consultório, ela estava de plantão na UTI, então ela estava olhando. Então, é tão louco que você tem que estar 24 horas ali, porque são pessoas, é vida das pessoas, né? Então, a gente tinha essa responsabilidade com as famílias de que a gente tivesse, e às vezes a gente até falou, talvez isso não fosse autossustentável do ponto de vista de sanidade mental. Achar que a gente precisava estar 24 horas. Tem uma passagem que marcou muito lá, é que teve um apagão em Recife e faltou luz. E a casa eram 2 andares e tinha uma plataforma. E aconteceu que a gente tinha alguns quartos em cima e a gente não tinha como subir esses idosos, porque eram idosos dependentes que não davam para subir pela escada, até tinha escada, mas alguns não conseguiam. E aí a gente disse, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descer as camas, mas a gente vai alojar esses idosos na sala, em camas na sala. E aí a equipe de enfermagem toda muito angustiada. E aí no final o sócio falou assim, não, a gente vai alugar um gerador. E aí 10h30 da noite, a gente estava na porta do lar, uma empresa de gerador, levando um gerador para conectar um gerador no lar, para poder a plataforma funcionar, para a gente poder fazer esses idosos subirem e fornecer o ar-condicionado, porque estava calor, enfim, para que eles dormissem com qualidade. Então, assim, eram coisas inimagináveis de você estar lidando com essas coisas que quem tem empresa, principalmente se é a empresa que vai lidar com pessoas, né? Alagou Recife, não chegou, os técnicos não conseguiram chegar do plantão, o ônibus não passou, greve de metrô. E aí o cara já está lá, vai ter que dobrar. Será que a gente tem alguém extra de férias que possa vir? Então, assim, tudo isso, fora questões trabalhistas, fora questões de fornecimento. Então, são muitas questões. São muitas questões. É interessante essa sua jornada, né? E vários desafios. Você falou aí na proa, que vocês assumiram realmente, vocês vestiram uma camisa e isso reflete o comprometimento de vocês. Porque estar na proa não significa necessariamente estar o tempo todo de boa, né? É ter a direção e aguentar a tempestade, navegar na calmaria também e saber esse rumo e ter uma clareza de onde que você quer chegar. E você me contou antes, a gente estava conversando sobre dos desafios. O que fez, assim, eu percebi que você vendeu a instituição, a gente já sabe disso, que você vendeu. Então, qual foi o ponto principal que fez vocês decidirem, né, que chegou o fim dessa jornada, desse ciclo de muito aprendizado? E qual foi o ponto que vocês 3 sócios decidiram vender a instituição? Isso. No último ano da instituição, depois que a gente passou da pandemia, enfim, a gente teve vários custos extras com a pandemia, com tudo isso. Depois que a gente passou, a gente começou a conversar o quão cansado nós estávamos do ponto de vista de muita coisa, muita responsabilidade, porque uma coisa importante é a corresponsabilidade da família no cuidado, né? E eu acho que o fato da gente sempre ter assumido essa responsabilidade integral, ficava até difícil das famílias não nos virem como a responsável por todo o cuidado. Então a gente começou a ficar do ponto de vista, eu acho, pessoal, cansado, todos 3, de dizer, é uma energia que demanda enorme e do ponto de vista de sustentabilidade financeiro, o que a gente está tirando não compensa esse, vamos dizer assim, esse tempo que a gente está passando aqui, esse investimento que a gente está fazendo no sentido de investimento de vida mesmo, né? Então, a gente sempre falou assim, a gente não vai fechar, a gente não vai pegar os nossos idosos e mandar para casa, né? Olha, venha buscar que acabou. Então, a gente sempre muito sereno, no último ano, a gente vinha pensando como que a gente faz para a coisa ser suave. Então, no primeiro momento, a gente acabou reduzindo uma casa. Então, nós tínhamos 2 casas, um negócio que evoluiu, então a gente voltou para uma casa só. A gente conseguiu alojar os idosos todos nessa casa. E aí, depois, a gente começou a programar como que seria o fim do lar, como que a gente terminaria o lar. E aí, no meio desse processo, apareceu, né, a gente disse que, enfim, para quem tem fé, Michele falava que ia pedir muito para Nossa Senhora das Graças. E aí apareceu uma enfermeira que era devota de Nossa Senhora das Graças, sugerindo que ela gostaria de expandir o negócio dela e incorporar o lar. Então foi uma coisa muito sutil. O começo foi muito parecido com o fim.
a gente começou a achar que não valia mais a pena, a gente começou a ajustar como que a gente faria para terminar, e aí acabou surgindo a oportunidade desse desfecho. Todo mundo sabia que a gente não ia fechar o lar, mas que a gente não queria continuar, e aí acabou aparecendo essa oportunidade de venda, e aí foi vendido lá, os nossos idosos continuaram lá, para uma pessoa que tem a mesma proposta, desse olhar gerontológico, né, que é uma enfermeira que trabalhou muito tempo com idosos em hospital e que já trabalhou em lares que não era dela e depois montou o dela, que é uma, enfim, outra empreendedora. E aí ela veio com essa proposta de comprar e de manter os funcionários que quisessem ficar e funcionou, graças a Deus, tudo lindamente, foi suave. Que bom saber. O lar continua Isso. na sua missão e vocês construíram esse legado. Então, eu costumo dizer que é um legado que para a nossa sociedade aqui em Recife. E algo assim muito importante dentro da tua trajetória que você falou, que foi uma soma das coisas que aconteceram e que fizeram vocês dizerem, nesse momento eu acho que entendeu esse ciclo, fechou e a gente vai seguir a carreira de forma diferente. Mas eu acredito que também tenha tido esse conflito entre medicina e empreendedorismo. A gente às vezes não quer largar a medicina porque a gente ama demais o que a gente faz. E também a questão Sandra tinha espaço para poder escalar, para poder criar. Tanto é que ela construiu outra casa, ela teria espaço para poder viver da ILPI, mas foi uma decisão, às vezes, também da nossa missão enquanto médico, que a gente tem dificuldade de largar a medicina como um todo, né? Isso, eu tenho muito prazer na assistência. E eu lembro que eu assisti uma palestra logo no começo da geriatria, até num congresso brasileiro, lá em 2014, que falaram assim, que a gente tem 3 áreas, a área acadêmica, a área pessoal e a área da assistência, e que a gente tem que escolher 2 áreas, porque a outra vai ficar prejudicada, que a gente não consegue fazer assistência acadêmica e pessoal. E aí, eu achei engraçado, porque eu disse assim, eu consigo ver que a gente tem mais do que 3 áreas hoje, né? Muito mais do que só essas 3 áreas. Mas eu acho que uma coisa importante é o que move a gente, e aí você falou muito bem, o propósito. Eu sou médica, né? Eu sou médica. Eu gosto de desafios, como eu estava lhe dizendo. Então, empreender foi um desafio, estar aqui, né, dando uma entrevista é um desafio. Eu gosto de experimentar os desafios. Mas eu acho que a gente tem que se reconhecer onde a gente está mais feliz. E eu era muito feliz no lar. Quando eu pisava no lar e a gente chegava para ver os idosos e depois a gente no final tinha os residentes para fazer a discussão clínica e às vezes a gente saía 7, 8 horas da noite do lar. Eu saía muito feliz e eu chegava em casa muito feliz e isso refletia, inclusive, meu ambiente familiar. Então, assim, eu nunca cheguei em casa, cansada, morta, arrastada, assim, super mal-humorada, não. Chegava em casa feliz e aí vamos jantar todo mundo junto, vamos então... Essa coisa de você estar aonde você quer estar, isso pra mim é quase a coisa que a gente fala de atenção plena, né? Então, se eu marco com você, olha, hoje eu vou vir aqui conversar com você, hoje eu estou aqui, meu telefone está longe, está todo mundo sabendo que eu estou inatingível, né? Quando eu vou para o consultório, eu falo para meu filho, para minha família, enfim, precisou de mim, você liga, se for uma coisa urgente. Então, todo mundo sabe, se for urgente, vai ligar. Mas se não, eu estou lá. Então, isso era uma coisa que quando a gente chegou no lar e eu comecei a chegar em casa, por exemplo, muito... Poxa, hoje eu precisava ter chegado mais cedo. Hoje eu gostaria de ter acompanhado o estudo do meu filho. Hoje eu gostaria, sábado, por exemplo, a gente vai ter um treinamento lá no lar e eu gostaria de ir para a praia. Eu estou muito cansada, essa semana foi muito puxada. Então, eu estou sentindo falta de estar mais no consultório, de estar mais disponível para os pacientes. Então, quando eu comecei, né, com acho que os 3, quando a gente começou a entender que aquilo ali já não era tão prazeroso, porque estava demandando espaço de outras coisas que a gente queria fazer. E aí eu digo assim, eu fui empreendedora, eu sou em algumas coisas empreendedora, né? Pretendo aí galgar outros desafios, outras coisas, mas hoje eu não me vejo mais, por exemplo, dona de um negócio onde eu tenha que gerenciar hotelaria, serviços gerais, porque não é uma coisa que estava mais me dando prazer. Eu gosto de ser médica. Então, não sei se de repente a gente tivesse tido aí uma pessoa fenomenal que tivesse assumido muitas coisas que a gente não precisasse assumir, talvez tivesse dado um outro caminho também, né? Porque a gente sempre precisou fazer reunião administrativa, a gente sempre precisou estar dentro da administração. E eu acredito que pelo perfil, Andréa, da gente, a gente também não estaria como estar completamente fora. Tem que estar dentro, né?
Então, eu quando me vi fazendo mais serviços não médicos do que médicos, isso estava me custando um pouco da minha felicidade. Então, eu acho que foi mudança de rota. Como quando a gente está num hospital, por exemplo, eu tenho amigos que falam assim, foi difícil largar a emergência, porque eu adorava a emergência, mas aí a geriatria estava me chamando e eu precisei largar a emergência. Então, quando a gente entende que aquele serviço que a gente está trocando vai ser mais prazeroso do que o que eu estou, eu acho que é a hora de, sem olhar para trás, né? Mudar a rota. Mudar a rota, pegar a proa, virar o barco e vamos para o outro lado, né? Esses mares já foram navegados, eu quero outro mar agora, né? Adorei! Me conta agora, a gente estava falando sobre o desafio do empreendedorismo e eu quero saber se um momento você falou que ampliou para a segunda casa, Isso. que precisou fazer um investimento financeiro, que foi um financeiro bem alto. Grande. Isso. E me conta se você teve medo. Eu tive muito medo. Eu brinco que foram minhas noites sem dormir, né? Porque enquanto médica, enfim, eu vim de uma família, graças a Deus, eu sei que não é a maioria, mas eu vim de uma família que é extremamente organizada financeiramente. Então, eu nunca gastei a mais do que eu posso. Assim, eu tenho pavor de dívidas. E aí eu me vi, né, num empreendimento onde a gente precisava de um montante considerável para reformar uma casa inteira, que os sócios, né, não queriam tirar, enfim, de financeiro, não tinham como. E aí a gente pediu, né, um empréstimo, um financiamento para que a gente botasse essa expansão e depois a ideia, a programação era que o próprio negócio pagaria o financiamento, a gente não precisaria colocar dinheiro nosso. Então foi assim que a gente expandiu. E algumas vezes eu deitei na cama e falei assim, meu Deus, eu estou devendo. E é muito dinheiro que eu estou devendo. E aí veio o medo, né? Como eu lhe falei, de tipo, e se esse negócio não der certo, né? E aí também lhe falei, enfim, pessoalmente eu passei por outros desafios, né? Então eu tive um divórcio, logo em seguida eu tive um câncer de tireoide, então precisei tirar a tireoide, passei por várias coisas. E isso tudo que aconteceu no meio desse vulco, a pandemia, 2 pais idosos, um filho pequeno, medo de perder pai, de perder mãe, tudo isso que passou, né? E aí eu lembro que, assim, foi de uma busca espiritual, e aí eu vou citar outra amiga da gente, né? Que pra mim é a pessoa que mais cuida do mental e do espiritual, que é Lília, né? Que sempre, então, que sempre tá cuidando do espiritual dela e de todos ao redor. E aí eu lembro que eu achava maravilhoso ela botar a mesa posta para ela e eu sair tomando meu iogurte no carro, né? O café da manhã, aquela doidice. E eu lembro de eu dizer assim, meu Deus, eu preciso parar a cabeça agora e pensar o seguinte, eu estou devendo, eu estou empreendendo, estou indo para a segunda casa, eu estou fazendo uma coisa que eu nem imaginei que eu faria na vida, né? Que era esse projeto inovador e que está dando tanta felicidade, tanta alegria. E aí eu preciso pensar o seguinte, se der errado, na hora que der errado, eu vou ver o que é que eu faço. Mas agora eu vou lidar com as coisas concretas. Então, eu acho que veio muito medo. E aí tem uma pessoa que diz pra mim assim, que quando a gente chega na beira do abismo ou na beira do fundo do poço e a gente pula, a gente vê que lá embaixo tem uma mola que lança a gente pra cima. Então, nesse momento, é uma oncologista maravilhosa, amiga. E ela disse pra mim isso assim, ela disse, amiga, você fica muito tranquila. Você não tá no fundo do poço, você tá bem. Mas quando você chegar no fundo do poço, lá no fundo do teu poço vai ter uma mola. E aí vai te jogar lá pra cima. E aí essa tranquilidade me veio assim, de uma forma que hoje, depois de tudo isso que a gente fez, eu digo assim, hoje eu não tenho mais medo de quase nada, graças a Deus. Hoje não me assombra mais o medo de morrer, o medo de dever, o medo de ficar. Na minha cabeça, passa assim, eu tenho uma coisa que eu amo fazer, que é a medicina, a geriatria especificamente, os cuidados paliativos, e se eu precisar fazer isso na atenção básica, na atenção terciária, no hospital, no consultório, se eu precisar mudar de país, se aqui eu der errado, eu vou. Então, eu acho que do empreendedorismo ficou, depois do desespero, essa certeza de que se você tem o dom e se você gosta do que você faz, vai aparecer uma saída. Então, eu acho que eu fico agora alerta às saídas de emergência que aparecem, sabe? Se eu estou no meio do fogo, eu fico olhando ali qual que é a saída de emergência, vai aparecer. E aí, a gente sai. Você cria a oportunidade para você caminhar e continuar na sua missão. Isso. A gente vive sem quase tudo, né, André? A gente se adapta a quase tudo. A gente fala assim, eu tenho um apartamento legal, eu tenho um carro legal, mas você dirige um carro
usado, você vai para um apartamento pequeno, você sobrevive desde que você esteja cercada das pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta, depois você começa de novo. Então hoje eu não tenho mais medo de dar errado, não que eu queira dar errado. Não. Eu tento fazer as coisas para dar certo. Mas hoje eu não tenho medo. E eu acho que do empreendedorismo médico é isso. Se você tá com a certeza de que teu negócio vai dar certo, se você vai bater a cabeça, se vai dar errado, eu acredito, como a gente conversou no começo, né, antes de gravar, que são degraus que, mesmo que aquilo tenha dado errado, aquilo vai te fornecer alguma coisa para o teu próximo passo. Então eu acho que é não ter medo de dar errado. É ir, se aquele teu insight está te dizendo que aquilo ali vai dar certo, vai. Se o teu insight te diz, ó, isso é uma furada, você tentou, não está dando certo, aí eu acho que é a hora de você sair. Né? Nossa, que lição, viu? De mentalidade, porque a gente vem daquela geração, pelo menos a gente tem idade semelhante, de que nossos pais diziam que CLT, porque você vai ter o seu salário certo, você vai ter algo seguro. E isso são crenças que marcam a gente. E como que a gente vai quebrar essa crença, sabe? Eu acho que você foi muito forte em quebrar essa crença da mentalidade CLT. E empreender não é tão, assim, não é tão estável quanto a gente vê, né? Não. E vencer esse medo não é fácil. Eu acho que vários médicos já se viram naquele dilema, né? Por conta da criação, por exemplo, saio de um concurso, né? Vou largar meu vínculo público, vou largar minha CLT, aquele concurso estável, sendo que se eu coloco isso, por exemplo, para o meu consultório que está expandindo, eu vou ganhar muito mais no consultório do que no meu vínculo. Então, mas será que é só a questão de dinheiro? Eu acho hoje que, assim, a gente fala de medicina dom, de medicina vocação, eu acho que tem vocação, mas eu não gosto muito da palavra sacerdócio. Eu acho que a gente faz uma medicina bonita e é justo a gente ser remunerado pela medicina que a gente faz, né? Então, às vezes, eu lembro que, assim, às vezes dizia, você vai subir a consulta, o paciente não pode pagar. Se for realmente um paciente meu que não pode pagar e eu entender ali a condição, beleza, a gente dá um jeito, a gente ajusta, mas na maioria das vezes não é. Porque ele gasta em outras coisas que ele valora, né? Então, se ele acha que aquele valor, que eu não valho aquele valor, ele está totalmente no direito dele de não me pagar aquele valor. Mas eu acho que eu mereço. Então, quando a gente se valora, e lógico que isso é uma coisa que eu também entendo assim, por exemplo, a gente nunca deve chegar num local já colocando o valor que a gente tem. As pessoas precisam conhecer nosso trabalho, né? E às vezes eu brinco que assim, apareceu uma oportunidade de tanto, aí, eu não vou não, porque é muito pouco. Depende, vá, mostre seu valor e depois você faz a proposta. Olha, eu fico, mas não por esse valor mais. Eu estou te mostrando que eu mereço mais do que isso, né? Então, por quê? Porque o empregador, ele não te conhece. Então, ele não sabe como que você é. Então, quando você conquista seu espaço, aí sim você pode dizer, olha, isso aqui para mim não tá mais valor, né? Eu já te mostrei o que é que eu estou fazendo aqui, eu já mereço isso aqui, eu não vou mais ficar. Mas esse cobrar, esse pontuar da gente, quando eu digo que não é sacerdócio, é um trabalho bem feito, com amor, com propósito, gosto muito dessa palavra que você usou no começo, propósito, então eu fico tranquila de dizer, aí minha amiga Michele diz assim, cada um tem um médico que merece, e é real, né? Se eu acho que não vale eu pagar, então eu vou para um outro médico que é mais barato, ou um médico que é do meu plano porque eu não posso, ou porque eu não acho justo, e aí eu vou ter um médico que eu mereço e a assistência que eu mereço. Mas eu preciso entender o quanto que eu valho, onde que eu estou situado, o que é que eu quero fazer. Depois disso, a gente começa a ver também assim, a gente não está no controle de nada. Então, isso que você fala, por exemplo, eu te falei, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente programa tudo e, às vezes, eu até recentemente vi duas pessoas muito caras, assim, muito queridas, não eram de minha convivência, mas muito queridas, em fase final de vida, jovens, médicos, né? Falecendo, enfim, infelizmente por cânceres metastáticos. E aí você diz assim, a gente em cuidado paliativo, a gente fala muito isso, né? Eu não sei meu dia de amanhã. Eu me cuido, eu faço tudo direitinho, tá tudo certinho, mas amanhã eu posso ser surpreendida da notícia de que eu estou em finitude, né? E aí, essa tranquilidade de dizer, se amanhã acontecer comigo, tudo que eu quero fazer tá feito, tudo que eu quero organizar tá organizado, isso torna a vida muito leve. Quando eu encontro colegas que dizem assim, eu não posso morrer amanhã, não está na tua mão, né? Verdade. Não está na mão da gente. Então, assim, se você tem muita vontade de empreender, empreenda, porque eu não sei amanhã,
né? Se você tem muita vontade de sair do seu empreendimento, saia do seu empreendimento, porque eu não sei amanhã. Então, hoje, eu acho que, assim, tudo isso ensinou que a gente planeja, mas que a gente não tem o controle. A gente não tem o controle, a gente não sabe os funcionários que vão cercar a gente não sabe se vai vir uma pandemia, a gente não tem controle de nada. Então. Perfeito. Você considera que sua mentalidade mudou por conta do empreendedorismo? Muito, muito. Você não tinha esse pensamento antes, não, de enfrentar, de acreditar que vai dar certo e ajustar a rota e perder o medo? Não tinha. Inclusive, depois do empreendimento, trocar empregos, trocar desafios, não ir mais atrás de quem não tem tempo para mim ou de quem não valora o tempo comigo, né? Eu brinco que, eu digo muito, eu sou muito próxima de Michelle, a gente é irmã, enfim. E aí sempre tem um horário uma para outra para tomar um cafezinho junto, para, enfim, a gente diz que é fazer a terapia da vida, né? Dividir as coisas que acontecem, que aconteciam no lar. Depois que todo mundo ia embora, ainda tinha meu cafezinho com ela. Hoje a gente faz os cafezinhos em outros locais. E aí eu digo assim, tem tanta gente que fala, olha, vamos marcar um café, vamos marcar um café, vamos marcar. Não, amiga, eu não aguento mais responder, porque nunca marco o café, eu nem quero marcar mais esse café. Então eu acho que é utilizar o nosso tempo no trabalho, no empreendimento, da melhor forma e no fora dele também. E no fora dele também. Então, hoje eu aprendi isso com o empreendimento. Hoje eu não me coloco em locais que eu não quero ir. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas por que tu fosse dar essa aula, não sei aonde, não sei o quê, porque eu queria muito ir. E por que você não foi para era um negócio mega? Porque eu não estava com vontade de ir. Então, hoje, o empreendimento me deu isso. Assim, eu faço o que me dá vontade de fazer e eu não faço o que eu não tenho vontade de fazer. Hoje eu não tenho problema com os nãos terapêuticos, eu digo não. Ai, que bom. E que conselho você daria para o médico que está naquela zona de conforto, que acha que o emprego é estável, que você mudou, você teve várias mudanças, Sim. Não só na instituição de longa permanência, você também trabalhava num serviço de atendimento domiciliar, enfim, então você achava que não sairia de lá. Então, que conselho você daria para esse médico que está com medo de mudar? A primeira coisa que eu acho é assim, estude. Hoje eu exerço, vamos dizer assim, hoje eu não exerço uma liderança direta, né? Eu trabalho no consultório, eu trabalho num serviço de saúde oncológico, onde eu faço a parte de oncogeriatria e cuidado paliativo, mas eu não estou, tenho também coordeno um após, né? Enfim, de equipe multi, mas o conselho maior que eu acho é assim, se conheça, veja o que é para você, sabe? Se você não está afim de lidar com pessoas, se você não está afim de exercer liderança, de gerar conflito, se você é uma pessoa que você funciona bem no seu consultório, nas suas coisas, então tente agregar alguma coisa que tenha o seu perfil. Eu acho que quando a gente vê hoje, praticamente assim, não sei se você compartilha da mesma coisa, mas eu vejo na rede social quase como se fosse uma obrigação do médico estar em múltiplas frentes, né? Uhum. Então, eu acho assim, tem a pessoa que tem o perfil de rede social, digital, tem a pessoa que tem o perfil do SUS, tem a pessoa que tem o perfil do plano de saúde, tem a pessoa que tem o perfil, então entenda quem que é você, qual que é o seu perfil, e eu acho que você pode empreender dentro do serviço que você está. Então, aí eu vou te dar inúmeros exemplos, assim, eu vejo, Michelle trabalha numa UTI do SUS, uma UTI, enfim, de um hospital bem difícil de lidar, né? E lá ela consegue levar para aquela equipe de lá, para as pessoas de lá, para aquela família, os cuidados paliativos, e ela é uma empreendedora lá. Ela faz a mudança lá, né? A nossa outra colega Lilian está numa UTI de um hospital particular e já criou um programa de idosos que dão um suporte multidimensional. Então, ela empreendeu, é um negócio diferente dentro de um hospital. Então, eu não preciso ter um negócio meu. Eu posso empreender dentro do meu consultório, dentro de onde eu estou, agregando valor, agregando serviços, desde que aquilo me dê prazer. Então, acho que o conselho é esse. Se conheça, veja o tanto de tempo que você está disposto a dar, se o retorno financeiro te é agradável, sustentável para você fazer aquilo que te interessa. E eu acho que não tenha medo de tentar, porque eu acho que o que ficou para mim de maior lição é assim, se eu tiver vontade de empreender de novo em outro setor, né, em outro momento, não em LPI, agora eu vou, e se der errado, eu volto de novo, né? Então, dá o passo e volta o passo e vê o empreendedorismo não só como um negócio seu, mas eu acho que a gente pode empreender em múltiplas áreas.
Perfeito. Gostei muito dessa lição e complementando aqui o que você falou, que o pessoal diz, preciso estar nesse ambiente, eu preciso estar na rede social, preciso ter o meu vínculo público. Então, assim, concordo com você que a gente precisa estar no espaço onde a gente se sente bem e onde faz sentido para a nossa vida, para a nossa carreira. Se aquilo ali faz sentido e é prazeroso e está alinhado com o que você quer, vá. Você não precisa fazer o que todo mundo faz, mas faz o que faz sentido para você, né? E são fases, né, André? Assim, a gente vê, por exemplo, uma coisa é uma pessoa solteira, e depois a pessoa casa, depois a pessoa tem filhos, depois a pessoa, enfim, fica mais velha, o pai e a mãe estão idosos. Então, tem fases que a gente está mais lá. Eu acho que eu tinha mais tempo para empreender do que agora me demanda a minha vida pessoal. Então, eu acho que a gente tem que ir vivendo as fases, né? Talvez, eu sempre quis ter um LPI, depois de 8 anos eu não quis mais. Então, eu acho que é respeitar a fase que você está. Perfeito. Sandra, a gente está terminando o nosso da ProaCast. Eu queria agradecer imensamente pelo teu tempo. Você falou de tempo, então muito obrigada por estar aqui, por compartilhar a tua jornada. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente assim quando a gente fala de mentalidade, sobre negócios, sobre coisas que a gente tem medo mesmo. Eu aprendi muito com você. E eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, se você quiser deixar um contato, onde lhe encontrar, um livro. Então, assim, dê sua mensagem ao final para o pessoal. Perfeito, né? Eu falei de um livro para você, eu ainda continuo lendo muito de empreendedorismo, eu gosto muito de ler. Então, eu sugeri o Gestão do Amanhã, que eu acho que é excelente. Então, deixo aí a sugestão para quem, enfim, está a fim de ler. A minha rede social é pessoal, não é profissional. Tudo bem. Mas, enfim, quem quiser falar comigo, me encontra @brotosandra no Instagram, pode mandar mensagem, enfim, direct, quem tiver alguma coisa que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E agradeço a experiência, mais uma para levar, né? E estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada, pessoal. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outro médico que também deseja empreender, que deseja aprender sobre esse universo de instituição de longa permanência. E eu vejo vocês nos próximos episódios.